Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor está avaliando o momento político em Brasília? Olha, é preocupante, porque jamais se imaginaria que em 20 anos nós tivéssemos hoje uma inflação de 7%, juros da ordem de 13,25%, o índice de desemprego, a construção civil já demitiu cerca de 50 mil trabalhadores, 250 mil postos de trabalho desativados, né? E uma preocupação porque o governo demora muito para tomar iniciativa no que diz respeito às medidas econômicas. Por outro lado, você tem os escândalos da Petrobras, que não só travaram o desenvolvimento nesse período, mas causaram um mal-estar enorme no mercado financeiro. Então, por conta disso, há uma preocupação muito grande do Congresso Nacional em poder, obviamente, colaborar para que o governo tenha gestão. Esse governo está sem nenhuma condução, vamos dizer assim. O senhor falou do Congresso colaborar. O que a gente está vendo é que a crise política ela parece ser tão grande ou até maior que a crise econômica. Eduardo Cunha não colabora, Renan Calheiros não colabora. Colaborar parece ser um verbo não conjugado no Congresso. Como é que se vai sair dessa crise sem a colaboração política de fato? Olha, o Executivo, a Presidente da República, a Presidente Dilma Rousseff, jamais teve um diálogo sincero com o Congresso Nacional. Nós estamos há muitos anos aguardando esse diálogo. Sou um deputado federal por São Paulo, já segundo mandato no governo Dilma Rousseff, jamais vi a nossa presidente no Congresso Nacional. Mas o vice-presidente Michel Temer não assumiu esse papel agora? Mas eu acho que tarde demais. Quer dizer, nós poderíamos ter tomado uma série de medidas antes. O que está ocorrendo hoje com as ruas, com a população, nada mais é do que um descrédito de tudo aquilo que ela pregou durante o período do seu primeiro governo e durante a campanha eleitoral, e que não foram cumpridos. Para nós do Congresso, é a seriedade, obviamente, das medidas que são tomadas. Falta credibilidade ao governo. Você não pode ter uma postura, uma conduta dissociado daquilo que você prega. É verdade que falta credibilidade ao governo, eu posso assumir isso, porque nós vemos as estatísticas que são feitas, levantamentos de opinião pública. Agora, os políticos também têm uma credibilidade muito ruim nesse momento. Olha, eu acho que deputados, senadores... você tem que tomar um certo cuidado, porque, veja bem, você tem pessoas que foram ao Congresso Nacional com a vontade de colaborar e ajudar o país, com muita seriedade. Agora, o que acontece é o seguinte, você tem muitos deputados, obviamente, dentro da linha que você falou, que fazem, obviamente, uma figura. O governo hoje tem maioria absoluta, o governo, se quisesse, as medidas foram mandadas agora para o Congresso Nacional do ajuste fiscal, praticamente todo ele poderia ter sido feito pelo governo da presidente Dilma. Ela não fez porque queria jogar o desgaste de algumas medidas, que são medidas antipáticas, para o Congresso Nacional. Portanto, não dá para debitar na conta do Congresso Nacional medidas que seriam da lavra da iniciativa do Executivo. Agora, uma coisa que faz com que os políticos e os partidos fiquem com uma imagem muito ruim na sociedade brasileira, isso ninguém pode negar, que essa imagem é ruim, não é um fato do discurso se diferenciar muito da ação. Por exemplo, na campanha, Aécio pregava um choque na economia. Dilma dizia que não ia mudar nada. Quando ela toma posse, vence a eleição, com 3 milhões de votos de vantagem, ela adota um programa que mais parecia do Aécio, e o Aécio vota contra um ajuste fiscal que tem a cara dele. Olha, o que ocorre é o seguinte, não dá para você imaginar o seguinte, o diálogo é uma coisa onde duas pessoas participam pelo menos. No mínimo. Né? No caso da presidente, não. Ela tem, obviamente, o sistema, a maneira dela atuar, ela descontenta a própria base de sustentação do governo. A oposição cumpre um papel. Aqueles que foram eleitos pelo governo apoiam o governo. Aqueles que foram eleitos pela oposição ou para a oposição devem fazer oposição, fiscalização, controle, com bom senso, é verdade. E é o que nós temos feito. Agora, não há nenhuma postura do governo. Acabei de ver a matéria que vocês passaram, nós acabamos de ver no jornal, né? A presidente da República passando as concessões. Nós estamos falando de concessão há mais de 20 anos. Isso foi introduzido no Estado de São Paulo pelo governo Mário Covas e no governo federal pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, eles demoraram muito para tomar uma iniciativa. Eles têm
vergonha de dizer exatamente aquilo que estão fazendo. E o que você disse é verdade. Você não pode ter um discurso diferente de uma prática. E é isso exatamente que o governo federal faz. Mas agora com o ministro Joaquim Levy, com o Michel Temer e com outros interlocutores mais, vamos chamar assim, mais palatáveis para o mercado, essa entidade mística que a gente tem aqui, essas coisas não mudaram? Mudaram, mas falta uma proposta. Qual é a proposta do governo federal? Não há uma proposta concreta. Por um lado, você atinge o aposentado, você atinge os pensionistas, tirando direitos dos pensionistas dos aposentados. Por outro lado, você faz um ajuste fiscal onde você não corta ministérios, você não corta cargos públicos indicados por questão política. Você precisa fazer a lição de casa, Rodolfo, senão não adianta. Você não dá exemplo se você não tiver o exemplo. Então, quer dizer, você pediu sacrifício da população brasileira, mas o governo federal ainda conceder benesses, troca de cargos, troca de favores, essa é uma metodologia ultrapassada. O Brasil hoje não suporta esse tipo de gestão. Agora, o seu partido, o PSDB, fechou questão contra o ajuste fiscal. Vocês são contra todas as medidas do ajuste fiscal? Não há nada no ajuste fiscal que sirva? Não, o ajuste fiscal serviria. Algumas medidas até o PSDB votou favoravelmente. Não todas, logicamente, porque da maneira como elas foram apresentadas, é o que eu disse, você tem que ter uma contrapartida. Você não pode apresentar um ajuste fiscal onde a conta vai para o trabalhador, a conta vai para aquele que está pagando os seus impostos, né? Você tem que apresentar um projeto de ajuste fiscal onde o governo federal corte na carne. Diga, olha, nós vamos fazer uma desoneração. Aonde? Nós vamos cortar ministérios. Nós teremos metade dos 39 ministérios que existem hoje. Quando você fala em ministérios, é custeio, é investimento, é o dia a dia do ministério, enfim, há um volume de recursos enorme, né? E isso o governo federal não apresentou até agora. Por isso que a oposição não aceita, obviamente. Nós queremos um diálogo dentro de princípios e que tenha credibilidade. E o que falta para ter credibilidade? Eu acho que a presidente da República, aliás, no primeiro dia do governo, ela podia ter muito bem ido à televisão e dito o seguinte: olha, eu sou a presidente Dilma Rousseff, eu vim aqui pedir desculpas a vocês. Fui levada a erro na minha campanha, dizendo que nós não teríamos aumento da tarifa energética, nós não teríamos aumento da questão do combustível da gasolina, nós não demitiríamos e investiríamos na questão primária. Isso não aconteceu. Então, eles acham que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Hoje, as pessoas acompanham pela internet, pelos mecanismos que existem de televisão, da rádio, dos jornais, enfim. Não há ninguém que esteja desplugado. Ou seja, as pessoas estão partícipes de todo o processo. Então, é fundamental. Esse governo se esconde e não mostra à população o que pretende. Por conta disso é que nós fazemos oposição acirrada. Tá bem. Agradeço a participação sua aqui no nosso Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estela.